Meu nome é Francis Rodrigues, eu sou artista plástico, sou formado pela Belas Artes, fiz pós-graduação na Belas também. Também sou formado em artes gráficas pelo Cefet. Divido um ateliê junto com outro artista, o Emerson Persona. E atualmente eu tenho produzido pinturas pensando no espaço urbano. E essas pinturas tratam de um espaço flutuante, um espaço sem um centro definido, pensando justamente esse caos proporcionado pela paisagem urbana. E a partir daí eu comecei a pensar, de certa forma, a desconstrução dessa paisagem. Estava andando pela cidade, de repente vi alguma coisa, tinha um insight, fotografar. No meu celular existe um banco de imagens que de vez em quando eu vou consultar para pensar o meu trabalho em si. Então esse trabalho ele começa a partir de edição dessas imagens, né? de manipular essas imagens, pensar recorte, repetição, sobreposição, mudando a orientação da imagem e tudo mais, criando um novo sentido para essa imagem que traz essa ideia da paisagem urbana em si, mas já não tem essa relação com o mundo como ele é mesmo. Então não existe uma hierarquia, os elementos todos, tudo acontece ao mesmo tempo, não tem uma relação entre figura e fundo. E a partir disso pensando a cor também, né, junto com essas imagens, reafirmando aquilo que eu estou pensando como imagem. E daí para passar para a tela, geralmente eu projeto a imagem. E quando eu começo, ela já está bem definida, bem amadurecida, assim. Então esse processo de concepção de imagem, eu trabalho muito com vetor, com sobreposições. Então são várias camadas de trabalho. Primeiro eu tenho uma imagem e a partir daí eu começo a mesclar 2, 3. Digamos que tem várias camadas dentro desse processo. Eu não pego uma imagem e simplesmente manipulo e está pronto. Não, tem um tempo de maturação da ideia. Daí às vezes ficam 3, 4, 5 meses esses projetos meio que indo e vindo, meio que guarda na gaveta, volta. E a partir daí eu começo a fazer a seleção de quais imagens que estão mais amadurecidas para pensar a pintura. Assim. E além desse processo de maturação da imagem em si ainda no computador, que já tem um tempo, depois tem o tempo também de criação dessa imagem, né? De produção dela como pintura, que daí também é demorado. No caso desses trabalhos que eu estou fazendo agora, eu estou trabalhando com uma técnica mais clássica chamada velatura. Então eu trabalho com camadas transparentes de tinta e eu venho sobrepondo elas até chegar a uma cor que eu quero. Então eu trabalho com a mistura ótica das cores, por essas sobreposições de camadas. E esse processo também é demorado, porque eu trabalho com tinta a óleo, então tem um processo de secagem demorado. E além disso, as telas que eu tenho feito, elas são muito detalhadas, então isso envolve um trabalho intenso. Na hora que eu estou produzindo a pintura, eu tenho que controlar o meu tempo, né, a minha ansiedade para pensar essa imagem. Então um artista assim, que eu admiro muito e que eu acho que me ajudou muito a entender melhor pintura em si, foi o próprio Alfredo Anderson. Eu acho que me trouxe mais entendimento para eu pensar esses trabalhos que eu estou produzindo atualmente. Outro artista também que me interessa muito é o Osmar Cromier, que trabalha com abstração geométrica. Não é necessariamente algo que eu estou pensando, mas acho que ter estudado ele mais a fundo também me trouxe mais compreensão para a pintura. Outras artistas que me interessam seria a Adriana Varejão, o Volpe, eu acho interessante, o Rótico, que é um artista do expressionismo abstrato. Tem a Lúcia Laguna, que também trabalha com questões da paisagem urbana. Eu até volto a reforçar, assim, as pessoas acham que é uma coisa simples e que foi feita rapidinho, né? Então, tipo, você gasta, sei lá,
desde quando que você começou a pensar a imagem até terminar o trabalho, 8 meses, 9 meses, enfim. E às vezes é meio frustrante que as pessoas vão ver o teu trabalho e em 10 segundos elas já deram conta de tudo, né? Sei lá, levei um ano para pensar uma exposição, daí eu tô naquela exposição ainda, as pessoas já querem saber qual é o próximo passo, quais são as próximas imagens. Se você for ver os meus trabalhos, assim, tem meio que uma linha de raciocínio, assim. Então, começou com a paisagem, que era só justaposição de imagens, o recorte de imagens, trocando a ordem dessa paisagem. Depois eu já começo a pensar a paisagem urbana, ainda tudo com tinta acrílica. Depois eu já começo a pensar a paisagem urbana com tinta a óleo, e ainda com recortes horizontais e verticais. Daí chega no momento que eu já começo a usar recortes diagonais, e depois recortes arredondados. E se vocês forem ver agora, já são recortes quase que orgânicos e não tem mais... É quase como se uma imagem tivesse querendo sobrepor a outra, como se fosse talvez uma disputa de espaço quase, né, entre esses diversos elementos. E daí já rompe com a ideia de uma paisagem com um único ponto de vista, né? São vários pontos de vista acontecendo ao mesmo tempo, várias janelas abertas, já é um espaço, digamos, multidimensional, né?